Esse negócio é interessante, né? Você falou da dívida pública, né? Qual que é o limite disso para um país suportar? Porque eu não consigo muito entender, eu acho que às vezes o público pode ter dificuldade aqui. Parece um negócio meio que igual um time de futebol, né? A gente vê o Corinthians, né? Sou corintiano. A gente vê lá, o Corinthians tem uma dívida de 2 bilhões. E o time não quebra nunca. Tá sempre contratando, tá sempre com uma folha Gastando salarial dinheiro. gigantesca. Aí você fala assim, cara, se eu tiver uma dívida desse tamanho no Grupo Primo, acabou. Não tem o que fazer, né? E num país eu fico pensando assim, cara, qual que é o limite disso? Cara, Uma pergunta boa. eu vou te falar até numa ignorância, tipo assim, quem cobra o Brasil? O Brasil tem um prazo pra isso? Tipo, ou vai arrastando e Não tá é tudo tipo bem? assim, olha, cara, a ruína ela já tá escrita. É só... vai acontecer em algum momento, entendeu? Bom, sobre isso de dívida pública, $1 trilhão é uma dívida alta ou baixa? Parece De dólar, Parece- já que a gente tem real Parece e esse alta, dólar né? tá subindo cada vez mais, alta. ele tá sendo reajustado cada vez mais. Depende, Vai não ser é? alta. Porque É. depende Depende de do quem PIB, tem a né? dívida. Aham. Porque se você me fala, olha, $1 trilhão, a dívida é do Suriname. Cara, vai quebrar o vai país. quebrar. Sim, Agora, $1 trilhão a dívida dos Estados Unidos, pô, é uma dívida baixa, porque os caras lá têm mais de 30 trilhões de dívida. Então, se fosse só $1 trilhão, Uma das estaria empresas ótimo. privadas lá já pagariam essa Você dívida. dá Pois esse é. exemplo no livro, Dou inclusive. esse exemplo no livro. Sim. Exatamente. Então, para você mensurar se a dívida ela é alta ou baixa, a principal métrica para isso é a relação da dívida com o PIB. Então, um país, ele deve quanto do seu PIB? 40%? Isso seria muito bom. Na época da Dilma, a gente devia 40%. Hoje, a gente está se aproximando de 80%. Então, veja que num período de 10 anos, a gente dobrou o percentual de dívida em relação ao PIB. Meu Deus. Qual o limite para isso? Não há um limite, assim, que você fala, meu Deus, se bater 100, ferrou. Colapso, né? Se você pega países desenvolvidos, vários têm mais de 100% de dívida em relação ao PIB. Alguns têm mais de 200%. Você pega, por exemplo, um americano hoje, está em mais de 100%. O que, na minha opinião, é algo terrível, né? Porque se a dívida em relação ao PIB dos Estados Unidos está em 120%, significa que para cada $1 de riqueza que o americano produz, há $1,20 de dívida. Então, há mais dívida do que riqueza. Isso é terrível, mas o ponto é que países desenvolvidos com mais confiança internacional, com moedas mais fortes, eles têm maior capacidade de tornar esse indicador elástico. Já países emergentes, como é o caso do Brasil, seria interessante que esse percentual ele fosse menor, porque inspiraria mais confiança. O Brasil hoje está acima da média dos emergentes. A média dos emergentes fica em torno de 60%, 70%. O Brasil está caminhando para os 80%. Deve chegar nessa métrica até o final do ano, meio do ano que vem, pelo andar da carruagem. E isso já é muito ruim, porque quando o investidor, principalmente um investidor americano, que ele não conhece as idiosincrasias do Brasil, ele só pensa no Brasil num pacote de emergentes, no geral. O Brasil é o México do Sul, na opinião dele. Tá bom. Então ele vai olhar assim, tá, vamos ver o México do Sul aqui, como é que ele tá. Pô, já tem uma dívida em relação ao PIB em 80%, né? É alto. Mas ele pode aumentar mais imposto para lidar com essa dívida? Ah, não, que o imposto também já é muito alto. Puta. E ele pode emitir mais dívida se precisar? Até pode, né? Tem espaço para isso. Sim. Mas ele tá pagando quanto de juro da dívida? É o maior juro real do mundo. Só tá atrás da Rússia, que tá em guerra. Aí ele começa a olhar para isso e fala, cara, deixa eu ficar com o México do Norte mesmo. Que tá pagando um pouquinho menos, sim. né? Mas lá a situação... O risco Brasil no ver fica dele- muito grande. é isso? Exatamente, fica mais estável. Então seria muito interessante que a gente tivesse uma projeção de que essa relação, né? Porque o PIB está crescendo. Tá, Que o PIB continuasse a crescer mais do que a dívida. Agora, certo. quanto que o PIB do Brasil cresce? Cara, mais ou menos uns 3% nos últimos anos. Aham. Surpreendeu para cima, né? Mais ou menos uns 3%. Parece que vai crescer mais que a dívida. Cara, a dívida cresce mais do que isso. Porque se você pega só juros da dívida, o juro hoje, se fosse tudo Selic, estaria em 11,25 nesse momento. Se esse podcast sair depois da próxima reunião do Copom, pode estar em 12. Pode estar em mais do que 12. Entendeu? E você perguntou de prazo. Dívida tem prazo para ser paga. Porque se você entra no site do Tesouro, tem lá Tesouro Prefixado 2031. Tem Tesouro Selic 2029. Tesouro IPCA+, 2035. E qual é uma característica ruim do Brasil? Nos Estados Unidos, a maior parte da dívida é prefixada. Ou seja, o americano fala, tome essa dívida aqui, ó, 30 anos, taxa de juros, 2% ao ano. Que é muito pouco. Mas durante anos, os americanos conseguiram vender dívida de longo prazo por juros muito baixos. Juros, inclusive, menores do que esse. Então, imagina que eles venderam dívida de 30 anos com juros de 1,5%.
Veio a inflação do Covid em quase 10%, pagou anos daquela dívida. Sim. Porque de que adianta ganhar 1,5% ao ano se as coisas subiram mais de 10%? Uhum. Você perdeu dinheiro durante um bom tempo. Então veja que para o Estado americano foi uma boa jogada. Agora, aqui no Brasil, tem dívida pré-fixada, mas é um percentual muito baixo da dívida pública. Porque o brasileiro não é trouxa. Ele sabe que se ele compra um pré-fixado, pelo menos os caras que têm mais dinheiro não são trouxas. Se ele compra um pré-fixado e a inflação explode, ele fica sem dinheiro. Então ele quer o quê? Ele quer indexados à inflação e pós-fixados. Ou seja, o que está atrelado à Selic. Se a gente pega a dívida pública, mais ou menos 45% é atrelado à Selic. E aí está a tragédia do Brasil hoje, porque a gente tem um certo ciclo que está acontecendo agora, né? A gente perde confiança, o dólar sobe. Bateu R$6. Como o dólar subiu, tudo que pode ser exportado, que a gente produz, e o agricultor, ele vê lá, eu posso vender minha produção no Brasil ou lá fora que está mais caro. Então, ele pretende exportar, a não ser que aqui se pague mais caro. Sim. E tudo que é importado fica mais caro também. Então, dólar subiu, inflação acaba subindo. Dólar mais alto encomenda a inflação mais alta. Para conter a inflação, o que o Banco Central faz? O Banco Central sério. Nas reuniões do Copom, eles aumentam a taxa Selic. Só que aumentar a taxa Selic faz com que o custo da dívida fique mais alto, porque a dívida tem um prazo curto no geral e 45% dela é atrás da Selic. Quando ele sobe o custo da dívida, o Brasil vai gastar mais dinheiro com juros. E quanto que a gente gasta de juros hoje? Mais de 800 bilhões ao ano. Se a gente pega o déficit do Brasil hoje, a gente tem o primário, que é a diferença entre arrecadação e gastos, né? E a gente gasta mais do que arrecada, embora tenha batido recorde de arrecadação, é o que acontece. Mas essa é uma menor parte, dá um pouco mais de 220 bilhões, pelo que eu vi nos últimos 12 meses. Agora, se você pega o nominal, onde entram os juros da dívida, aí passa de 1,1 trilhão. Porque os juros da dívida pesam muito. Então não vamos pagar a dívida. Não vai pagar a dívida, dá calote em todo mundo aqui que financiou o Brasil, né? O seu fundo de previdência vai tomar calote, o fundo de investimento em renda fixa que você tem vai tomar calote, você que comprou título público vai tomar calote, e o Brasil, para obter dinheiro depois, ninguém vai querer emprestar. E aí o Brasil para, porque ele precisa desse dinheiro emprestado, ele gasta mais do que arrecada. Exato. Mas o ponto é, dólar subiu, inflação sobe, Selic sobe, custo da dívida sobe, e aí por conta disso o investidor olha e fala, cara, vou tirar mais dinheiro daqui, tá dando ruim. Aí o dólar sobe mais, a inflação sobe mais. O nome desse cenário, que parece que a gente está se encaminhando para isso, é dominância fiscal. É um cenário onde a parte fiscal, essa relação entre arrecadação e gasto está tão bagunçada que o Copom, o Banco Central, ele perde capacidade de fazer política monetária adequadamente. Porque ele devia subir a Selic para controlar essa relação da inflação, para atrair mais capital lá de fora, para controlar o valor do dólar. Só que quando ele sobe, o Brasil gasta mais e por isso ele pode espantar investimento. Sonha em empreender ou se você gostaria de empreender melhor, talvez até empreender num caminho um pouco mais seguro, por mais que pareça difícil pensar nisso, né? Empreender num caminho mais seguro. Mas se você quiser isso, eu tenho uma oportunidade para você, eu tenho um convite para você. O convite é para que você venha participar da nossa formação de consultores aqui na Portfel. A Portfel ela é a consultoria de investimentos que mais cresce no Brasil disparadamente. E se você se transformar num consultor de investimentos, você vai ter acesso a 3 coisas muito interessantes. Primeiro, você pode ter acesso a ganhos significativos e escaláveis. Segundo, você também pode ter acesso a receitas recorrentes e também crescentes. E terceiro, você pode ter liberdade geográfica para você poder trabalhar também de onde você quiser. E você tem algumas barreiras que não te impedem as pessoas de crescerem muito nessa profissão, como por exemplo, como que eu faço para ter resultado e como que eu faço para captar clientes. Essas 2 coisas são resolvidas dentro da nossa formação, então você não precisa se preocupar com isso. E aliás, dentro aqui da Portfel, a remuneração média, depois de 2 anos trabalhando junto com a gente, é de R$ 18.336 por mês. É algo que, se você for comparar com outras profissões, é muito difícil ser alcançado num prazo como esse, certo? Então, se você quiser se preparar para ser um consultor, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você clicar, avaliar a página e ver se faz sentido para você. E se fizer sentido, seja bem-vindo ao nosso time, caso você seja aprovado em todas as etapas.